Olá, que bom estarmos juntos novamente. Vamos falar sobre a Lei 15.358, a Lei Antifacção. É uma matéria extremamente palpitante, uma matéria que vai despertar em todos nós grandes curiosidades e, acima de tudo, precisamos entender o que ela traz para a gente e os reflexos dela nos outros ramos de direito. É uma lei nova, uma lei que vai impor, sem dúvida nenhuma, novos conceitos para todos nós. Pode colocar o primeiro slide, por favor, produção? Muito bem. A Lei 15.358, que é vulgarmente chamada de Lei Antifacção, mas é a lei que traz um tipo que para a gente é um tipo novo, chamado domínio social estruturado, apesar do que a doutrina, alguns doutrinadores importantes já falavam sobre isso. E domínio social estruturado está intimamente ligado ao domínio territorial que exerce essas organizações criminosas. Pode passar, por favor? Nós teremos na nossa agenda de aula uma contextualização histórica, a distinção entre os grupos criminosos, os dispositivos penais e a aplicação prática e o impacto nas outras legislações, como eu começo já falando para vocês. E esse impacto é extremamente significativo, viu, gente? Pode passar, por favor? Entender o crime organizado é entender especialmente o momento que ele chega até aqui. Então, a gente precisa contextualizar. Nós temos aqui no Brasil, especialmente na década de 60 e 70, algumas condições para que isso aconteça. Nós vivemos um regime de exceção, 25 anos, ou melhor, 21 anos, e nesse regime de exceção, presos políticos eram misturados com presos comuns. Antes disso também, nós tínhamos a proliferação, o início e depois a proliferação do jogo do bicho, onde pessoas eram contratadas para dar segurança para aqueles líderes do bicho. E nos presídios, os políticos, os presos políticos misturados com presos comuns redundavam em uma questão importante, que era a politização do preso. No presídio da Ilha Grande, o presídio Cândido Mendes, que era um presídio onde o tratamento dos presos era muito difícil, o tratamento realmente desumano, foram criados vários ambientes nesse sentido. E os presos políticos, então, começaram a reivindicar as melhores condições de cumprimento da pena. E isso lá cria um grupo criminoso importante dentro do presídio chamado Falange Vermelha. Essa Falange Vermelha, depois, quando se espraia para a área urbana, é conhecida como Comando Vermelho. A mesma coisa aconteceu em face de um evento muito triste para toda a sociedade brasileira, que é o evento do Carandiru, a morte de 111 presos no presídio Carandiru, na cidade de São Paulo. Isso em 1991, 2 anos depois, em 1993, num presídio de Taubaté, que era conhecido como Piranhão. Nesse presídio, depois de um jogo de futebol, há uma rebelião de presos, e nessa rebelião de presos, um grupo mata um outro grupo nesse jogo de futebol, e é ali criado o primeiro Comando da Capital, o PCC. Então, vocês podem chegar à seguinte conclusão, que nós temos a criação de organizações criminosas violentas, ultraviolentas, como fala a lei, dentro de uma repartição pública, dentro de um presídio. Então, nós temos essa grande mazela que é produzir nos presídios facção criminosa. Isso tem sido muito difícil de enfrentar e o Brasil, agora com a Lei 15.358, traz mecanismos penais para o enfrentamento e que também precisa ser discutido em face do encarceramento que ele também traz. Pode passar, por favor. Bom, os fundamentos legais que norteiam essa lei o domínio social estruturado, ele vai alcançar facções criminosas, milícias, organizações paramilitares, e estabelece essas regras. Não podemos escapar do que fala o 288-A do Código Penal, quando ele trata especialmente de milícias e organizações paramilitares. Ou seja, essa lei não veio para revogar o 288-A do Código Penal. Ela é, na verdade, uma lei complementar
desse momento. E nesse momento, especialmente de definições, de discussões conceituais a respeito dessas organizações criminosas, né? Então, ela dialoga muito bem com o Código Penal, sem dúvida nenhuma, ela traz uma inovação conceitual quando fala sobre domínio social estruturado e tem por objetivo criar instrumentos processuais, instrumentos materiais eficazes para enfrentar este momento, enfrentar o domínio social que é feito pelas organizações criminosas. Pode passar, por favor. Nós precisamos entender e nós temos esse discurso que é muito claro, que quando há um vácuo de poder, ou seja, a ausência do Estado, as organizações criminosas ocupam este vácuo e, a partir dali, elas começam a dirigir a vida das pessoas que vivem nessa comunidade. Então, o que é característica do domínio social? Um controle territorial é a primeira coisa que se vê com relação a isso. E nós vemos isso com muita frequência, e eu vou trazer experiências do Rio de Janeiro, né, e não sem diminuir o trabalho que é feito, especialmente pelas organizações policiais, organizações de segurança pública no Rio de Janeiro, mas tão somente como exemplo, mas nós aqui em Rondônia também sofremos com essa questão do controle social, controle territorial, perdão. Pode abrir um pouquinho mais, por favor. Para que a gente possa entender isso, esse controle territorial impõe normas que são feitas por essas organizações criminosas. As organizações criminosas dizem o horário de funcionar o comércio, o horário das pessoas irem para o trabalho, o horário de funcionar o transporte público, quando vai ser ligada a internet, né, porque eles dominam também isso. Isso, sem dúvida nenhuma, conduz à exploração econômica. E qual é o grande problema disso? Que o Estado fica neutralizado em face dessas ações. Mas como a neutralização do Estado? O Estado não consegue chegar até lá. Mas se o Estado não chega até lá, como se discute soberania estatal? Pois é, essa é a grande dificuldade. Se vocês tiverem a oportunidade de ver os eventos que aconteceram no dia 28 de outubro último, no Complexo da Penha, no Complexo do Alemão, na cidade do Rio de Janeiro, é possível identificar as barricadas que são feitas para impedir a progressão da força pública, da força policial. Isso fica muito claro que há o impedimento da atuação estatal quanto à repressão a este crime organizado. E não só isso, hoje o crime organizado usa drones, usa vários equipamentos que são de alta tecnologia que impedem a chegada das forças policiais para reprimir os delitos naquela área. Além do que, eles também usam para a repressão de delitos locais o chamado Tribunal do Crime. Eles julgam pessoas, né, e desprezam as ações estatais quanto ao devido processo legal, e eles mesmos fazem as regras para aquela comunidade ali. Imaginem só, hoje a comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, tem cerca de 70 mil pessoas. Nós não podemos imputar que todas essas pessoas estão envolvidas com a organização criminosa. A mesma coisa acontece no Complexo da Penha, no Complexo do Alemão, onde teve aquelas operações. É lógico que as pessoas que moram lá, na sua esmagadora maioria, são trabalhadores, mas estão sob o domínio dessas organizações criminosas. Pode, por favor, passar o slide? Mantenha aquele último, por favor. Só para a gente falar sobre estabilidade estrutural e violência ou sua ameaça, né? E isso é muito claro no que diz respeito a essas organizações ultraviolentas, como fala a lei, né? Essa estabilidade estrutural e organicista quer dizer que essas facções são evidentemente organizadas. Nas estruturas, por exemplo, e vou falar dessas duas facções criminosas, especialmente do Comando Vermelho e do PCC, diferença de organograma entre uma e outra, né? Ligações e verticalização de comando, mas ambas têm estruturalmente
sua composição muito clara. E nessa hora, eles se mantêm pela violência, porque o mote de tudo isso era o tráfico de drogas. Agora eles migram para várias outras situações, como a extorsão, o roubo de cargas, né, que muitas delas têm sido muito mais tráfico de armas, muitas delas têm sido até muito mais lucrativos que o próprio tráfico de droga no varejo. Pode passar, por favor. Como nós vimos organizações criminosas, as primeiras que nós vamos falar, então, são as facções que nós já estamos tratando, na verdade, né? Nós temos uma grande dificuldade, que é a origem prisional das duas principais facções brasileiras, né? Então, essa origem prisional, importa dizer que o sistema carcerário precisa ser novamente discutido e muito mais discutido, já que o STF o considerou, né, um estado de coisas inconstitucional. Ou seja, as pessoas que estão guardadas, custodiadas, presas, internas nesses ambientes, elas são tratadas de forma a ferir especialmente os direitos humanos. Então é preciso que a gente discuta isso para depois entender como nós vamos fazer para dissipar esse recrutamento dentro dos presídios. Porque imagina só, teoricamente, quanto mais se prende, mais se recruta para as organizações criminosas. Na prática, alguém que é preso, por exemplo, nós temos uma lei novíssima agora, né, que foi inclusive promulgada ontem, a lei 15.359, se a minha memória não me trai, mas a gente vai trazê-la com mais detalhes. Perdoem se eu não lembro o número da lei agora, mas é a lei que aumenta a pena, por exemplo, de roubo, cria um tipo penal, né, referente ao estelionato com o uso de laranjas. Tá. Então, que eram lacunas interessantes que precisavam ser preenchidas no que diz respeito à tipologia penal. Mas nós vamos discutir essa lei logo, logo. Isso é uma promessa da gente aqui do Instituto Ômega. Mas para vocês entenderem isso, se nós aprisionamos e esse aprisionamento redunda em recrutamento para as facções criminosas, o Estado precisa ter uma compreensão sobre isso para tentar mitigar o tamanho dessas forças. Há menos de 10 anos atrás, dizia-se que, por exemplo, o PCC tinha 30 mil integrantes. Hoje, sabemos que ele tem mais de 100 mil. Assim também o crescimento do Comando Vermelho e a influência dele no território nacional. Então, dentro desse contexto, as facções também têm estruturas de financiamento, né? Lógico, se fala que primordialmente o financiamento dessas organizações criminosas ele é feito através do tráfico de drogas, né? Nós não podemos esquecer em momento nenhum o tamanho das nossas fronteiras e a dificuldade que é a vigilância delas. E o Brasil é um grande corredor para a exportação de drogas para a Europa e para a África, Oriente Médio, porque nós temos essas possibilidades aqui em face do litoral que temos, além de sermos o segundo maior consumidor de droga do mundo. Quando a lei traz uma definição, né, de organização criminosa, isso é muito interessante, porque ela vai se diferenciar agora, né, de facção criminosa. Então, a lei 12.850, organização criminosa, a lei 15.358, né, a lei que trata sobre o domínio social estruturado, ela vai trazer nessa hora diferenças, especialmente da composição, porque é um tipo plurissubjetivo, mas aí difere, porque na organização criminosa, 4, aqui 3, na 15.358. Então, nós já temos uma diferença aqui. E a grande diferença que se põe é o uso de violência ou grave ameaça nos tipos que são submetidos àqueles que cometem o delito com relação às facções ou às organizações criminosas ultraviolentas. Pode passar, por favor. Agora vamos falar da milícia. A milícia, assim, também tratando de questões históricas, a milícia ela acaba sendo constituída, e mais uma vez o exemplo do Rio de Janeiro, porque esse exemplo, penso,
né, que acaba didaticamente sendo mais claro, mas isso não quer dizer que só no Rio tem a milícia, né? A milícia, ela inicialmente foi feita para dar segurança às comunidades em face, por exemplo, da expansão do tráfico de drogas. Então, policiais, bombeiros, pessoas que trabalhavam, né, dentro desse entorno da segurança pública, eles começaram a participar dessas milícias locais para dar segurança para os comerciantes, para os moradores, e os moradores pagavam uma certa quantia para que essa segurança acontecesse. Só que isso acaba sendo aumentada na medida que essas milícias também começaram a extorquir aquelas pessoas que ali moravam. E aí elas passam também a dominar transporte público, dominar especialmente as questões com relação a gás, a terrenos, a construção de moradias, e vários episódios muito difíceis, inclusive de queda de prédios que eram construídos sem autorização e eram financiados pela milícia que vendia para a população, e a população acabava ficando subjugada nessas moradias que não tinham condições arquitetônicas para funcionar e muitas vezes vieram abaixo. Então esse é um problema. Uma outra questão também das milícias é que você, olhando para elas, você percebe que as milícias passam também a integrar essa rede de narcotráfico. Por isso que muitas vezes vocês vão ouvir a expressão narcomilícia, porque há uma disputa também para a venda de drogas. Hoje, no Rio de Janeiro, há uma disputa importante sobre territórios entre as milícias e o Comando Vermelho, especialmente na zona oeste do Rio de Janeiro. Pode colocar o slide, por favor? Obrigado. Bom, então, essas cobranças de taxa de segurança, o monopólio de serviços e a expansão imobiliária, elas são típicas de milícia, mas nós não descartamos mais, porque elas existem, né, a questão das narcos-milícias. Pode passar, por favor? E agora a gente fala de organizações paramilitares. Só voltando, não esqueçam que a milícia e as organizações paramilitares estão lá no 28A também, né? Mas lá no 28A não se fala em emprego de violência ou grave ameaça. Basta a constituição delas que nessa hora o crime está consumado. Aqui falamos expressamente, né, da violência e da grave ameaça. Pois bem, as organizações paramilitares são organizações também criadas de forma hierarquizada, com armamentos, e elas se distinguem por essas questões que a gente coloca aqui. Enquanto as facções têm identidade grupal e base prisional, as milícias têm composição estatal e modelo de estação e serviço, as organizações paramilitares se distinguem pelo grau de militarização. Então, há uma hierarquia clara, e a capacidade bélica dessas organizações paramilitares. Nós tivemos, ainda esse ano, a morte de um grande líder de um cartel mexicano chamado Jalisco Nueva Generación. Então, morreu seu líder, que foi numa troca de tiro com as tropas federais mexicanas, e ele vem a óbito chamado El Mencho. Ele tinha uma organização que o cercava, que era uma organização claramente paramilitar, que dava segurança para todas as atividades ilícitas desse cartel, e disse que os equipamentos que esses membros integrantes dessa organização usavam, depois de totalmente equipados, custava em torno de $100 mil esses equipamentos. Nós aqui no Brasil ainda não temos tanta sofisticação assim, mas temos, sem dúvida nenhuma, organizações paramilitares que já foram identificadas também em face dessa quantificação de elementos bélicos. Mas não seremos nem um pouquinho ingênuos de não vislumbrar que as facções criminosas brasileiras também têm muitas armas, tem um aparato bélico considerável. Se qualquer um de nós tiver a curiosidade de entrar no YouTube para ver, por exemplo, os eventos de 28 de outubro último, nós vamos ver
o quanto estava equipado aquelas pessoas que enfrentaram a força pública naquele momento. Pode passar, por favor, o slide. Muito obrigado. Perfeito. Bom, agora a gente tem um quadro comparativo, os critérios, facções, milícias e organizações paramilitares. Basicamente é o que a gente já falou, mas é preciso que a gente entenda, de toda ordem, que a instrumentalização da violência está em todas elas. Não se perde em nenhum momento, ou se é ingênuo o suficiente para dizer que uma ou outra não usa da violência. Não é verdade. E são essas organizações criminosas que usam de violência ou grave ameaça, que elas são as mapeadas dentro do dispositivo, dentro da norma legal da Lei 15.358. Pode passar, por favor? Muito bem. Os dispositivos penais. A integração à facção criminosa. Hoje nós temos autonomamente a relação de crimes de associação criminosa, que é entre 4 e 10, causa de aumento 1/3 a 2/3, tá? Isso sem se falar na concepção dos crimes com violência ou grave ameaça. Tá? Nós estamos falando do que temos hoje, especialmente que foi trazido pela Lei 12.850. Ainda nós vamos ver qual é a experiência que nós vamos ter agora com as facções criminosas. Atuação de milícia de 5 a 12 anos, né? Aí nós temos, nessa hora, também, de 8 a 15 anos para agentes públicos, esse vale da função patual favorecer a milícia, lá do 288A, a organização paramilitar, né, pena de 6 a 14 anos, com agravante de metade a 2/3, e as inovações em relação à Lei 12.850. Tá? Muito bem. Pode passar, por favor. Na prática, né, esses tipos penais, que nós vamos conhecê-los já já, eles vão ter uma pena muito mais elevada, porque a gente está falando da 12.850 e do Código Penal. Né? Mas o que isso vai impactar essa situação? Primeiro, a lei ela vai trazer a obrigatoriedade de lei especializada, de varas especializadas em crime organizado. Né? Vários tribunais do Brasil já têm essas varas. Com a promulgação da Lei 12.358, né, as delegacias passam a ter também especialização nisso. Então, complexos, como por exemplo da Maré, as Cracolândias de São Paulo, elas serão objetos de investigação de delegacias de tratamento especializado das forças públicas, assim como o julgamento por varas especializadas para isso. Isso é muito importante, porque nós vamos ver também o chamado colegiado para julgamento, que essa lei traz, ou seja, para proteger os juízes que julgam, eles não aparecerão, né, e esse colegiado será utilizado para o julgamento desses tipos penais. Nós temos algumas discussões a respeito, que é, por exemplo, os crimes contra a vida sendo julgados por colegiado. E aí, ainda como a lei é muito nova, né, nós vamos ter que ter a maturidade jurisprudencial para entender se esse colegiado, ele de alguma forma fere o princípio constitucional que trouxe o júri para o Estado Democrático de Direito, porque a competência do júri é constitucional, né? Agora, ser julgado por um colegiado, a gente vai tratar isso mais adiante. Penso, né, que é possível conjugar ambos os esforços sem enfrentar uma questão de inconstitucionalidade. Mas todos nós precisamos ter maturidade ainda para entendermos isso. Pode passar, por favor. Bom, o impacto nas outras legislações, nós temos o Código Penal, que já foi impactado, nós tratamos isso. O Código de Processo Penal, né, uma ampliação das investigações, né, especialmente por conta dessas complexidades, tá? A questão dos mecanismos para a prisão preventiva, reforçando-se o embasamento dela. E nós temos uma questão importante, que é a possibilidade de se fazer
audiência de custódia por videoconferência. Quando a audiência de custódia é criada, ela é criada para que o juiz tenha contato direto com aquele que foi flagranteado. Durante 24 horas ele tem que ser apresentado, dentro das 24 horas ele precisa ser apresentado e o juiz tem contato físico com ele. Mas agora, em face dessas modificações, a possibilidade, né, a implementação, na verdade, da audiência de custódia por videoconferência, melhor. E na lei de execução penal nós temos grandes mudanças, especialmente no que diz respeito aos cumprimentos da pena, né, e que devem ser entendidos de forma extremamente rígida com respeito, por exemplo, ao monitoramento de áudio, de vídeo, né, que são significativos nessa hora. Pode passar, por favor. Nós temos o impacto na lei de drogas, né? A causa de aumento autônoma que incide nos artigos 33 a 37 da lei de drogas, do tráfico de drogas até financiamento de drogas, né? Tornando muito mais grave. No Estatuto do Desarmamento, tá instituído o aumento de 2/3 da pena para crime de posse ou porte ilegal de armas, né? E aí tem todo um contexto para ser discutido. Esse material todo será disponibilizado para vocês. E na lei dos crimes hediondos, há uma equiparação dos crimes do artigo 2º, parágrafos 1º e 3º e do artigo 3º, os crimes para crimes hediondos, esses crimes da lei. No Código Eleitoral de Previdência e a Previdência Social também, a prisão provisória passa a figurar nos termos do artigo 6 do Código Eleitoral por causa da suspensão dos direitos políticos. Então, nesses casos, há suspensão do direito político, mesmo no caso da prisão provisória. Não se esqueça que os presos provisórios podem votar. Nesses casos, no caso que incide esse delito, eles não poderão votar por força dessa nova legislação. Pode passar, por favor. Volte lá um minuto. Obrigado. Aqui tem uma questão importante quanto ao auxílio-reclusão. O que é auxílio-reclusão? A pessoa contribui para a Previdência Social e, em um determinado momento, comete o delito e é preso. Como ela contribuiu e o Estado não pode se enriquecer de forma ilícita ficando com o dinheiro dele, ele tem direito a um auxílio de reclusão em face dessa contribuição, já que ele não está trabalhando, ele está preso. Pronto. Isso é legal, né? Está na lei da Previdência Social. Acontece que, no cometimento de crimes aonde envolve organizações criminosas ultraviolentas, ele não poderá receber esse auxílio-reclusão. E, na verdade, quem recebe auxílio-reclusão é a família, não é o preso. O dinheiro não vai para o preso, vai para a família do preso, para o beneficiário, né? Mas, em face dessa lei, não haverá pagamento do auxílio-reclusão. É lógico, né? Depois que ele estiver em liberdade, a questão que ele contribuiu pode ser complementada para uma previdência futura, etc, etc, etc. Mas no momento que o dele está preso, ele não pode. Pode passar, por favor? Obrigado. Nós temos algumas críticas e desafios a respeito disso. Primeiro, as lacunas legislativas, né? A lei resolve, e isso é muito importante, algumas questões que a gente tinha dificuldade ainda de compreendê-las. Por exemplo, né? A questão da responsabilidade penal dos financiadores indiretos de agentes políticos que se beneficiam eleitoralmente em face do domínio territorial sem integrar formalmente as organizações. Arlen, o que é que tu está dizendo? Eu vou tomar como referência um filme muito famoso, espero que o José Padilha não me processe. No Tropa de Elite 1 ou 2, agora não me recordo, há uma festa dentro da comunidade, onde vários políticos estão participando dessa festa. Ora, esses políticos participam, mesmo que indiretamente, do financiamento daquela organização criminosa e, por sua vez, recolhem os benefícios eleitorais de estar naquela comunidade. Então, isso hoje é criminalizado. Então, essa lacuna acaba sendo preenchida, né? Então, o domínio social estruturado, ele passa a ser de uma abrangência maior no que diz respeito à integração de pessoas que se beneficiam, mesmo que indiretamente, com isso, tá? Lógico que há, nessa hora, também uma dificuldade probatória
e que precisa, sem dúvida nenhuma, ter ferramentas importantes dentro do processo e, lógico, de forma legal, para que possa ser utilizada para proteção e garantia do devido processo legal. Há, sem dúvida nenhuma, um risco de uso político dessa lei. Há uma discussão importante a respeito das gravações havidas entre advogados e seus clientes, né, que isso evidentemente precisa ser discutido em face do sigilo entre o cliente e o advogado, que é um sigilo assegurado pela lei que norteia a advocacia. Muito bem. E também um debate sobre constitucionalidade, né? A proposta de discussão de constitucionalidade, seja pelo aumento da pena, a pena que é de 20 a 40 anos, e se isso efetivamente é proporcional, é preciso ser discutido isso, porque a pena, para ser aplicada, ela precisa ser razoável e proporcional, né? Lógico que também vai ser muito discutido uma coisa chamada populismo penal, se essa lei é tão somente, né, para trazer uma forma cosmética de combate efetiva à violência no Brasil, ou se ela tem o condão de reprimir esses delitos, que são delitos muito graves, e reprimir de forma a seguir as funções da pena, né? Só para a gente lembrar, a função da pena é de prevenção geral, né? Ou seja, alguém que comete o delito, né, ele é punido para que toda a comunidade entenda que aquele que comete delito é punido, de prevenção especial para que as outras pessoas também não cometam delito com relação a isso, né, e ele entenda, né, que essa prevenção é necessária, né, para que ele não cometa o delito, ele, pessoa, tá? No segundo momento, é retribuição, que é uma questão kantiana, ou seja, quem comete o crime tem que ser sancionado. E a pena é retribuição e ponto. Pena e castigo, né? E a última função da pena é a função de ressocialização. Então, para que a pena, a sanção brasileira, no direito brasileiro existe, ela precisa estar composta, então, por essas três variáveis. E a ressocialização é uma grande luta, lógico, de todo o sistema, para que a pessoa saia do sistema e consiga ser reintegrada à sociedade. E por isso que a gente discute tanto que é preciso que os presídios tenham condições para que aqueles que estão sendo sancionados cumpram a pena e esse cumprimento da pena não fira a dignidade da pessoa humana. Pode passar, por favor. Bom, a gente faz uma reflexão e deixa para vocês leituras complementares para que nós possamos compreender, né, melhor essa lei. É uma lei muito nova, teremos grandes experiências e grandes debates a respeito dela, mas penso que o mais importante agora é entendermos que essa lei vem, né, para trazer e para preencher lacunas que nós não tínhamos como fazer isso com o sistema jurídico penal existente. A gente acabava criando algumas situações onde não era possível ter uma subsunção adequada do fato ao tipo penal. E agora essa lei traz isso. É lógico que é preciso que a gente também entenda que facções criminosas, milícias, organizações paramilitares, academicamente é possível essa divisão, mas na prática essas coisas se confundem e o conjunto probatório é que vai dizer o que é uma coisa e o que é outra. Muito obrigado, o Instituto Ômega fica muito feliz em estar com vocês. Até a próxima.